Levítico. Vaikra. Capítulo 15. E Al disse ainda a Macha e a Aaron: Digam aos israelitas: se um homem tem um corrimento do órgão genital, esse corrimento o torna impuro. Ele está impuro por causa do seu corrimento, quer o corrimento continue a sair do seu órgão genital, quer este tenha ficado obstruído, o homem está impuro. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem um corrimento ficará impura, e qualquer objeto em que ele se sentar ficará impuro. Aquele que tocar na cama dele terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem se sentar num objeto em que se sentou aquele que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar no corpo daquele que tem um corrimento deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento cuspir em alguém puro, este terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Qualquer sela em que cavalgar aquele que tem um corrimento ficará impura. Quem tocar em algo em que ele se sentou ficará impuro até o anoitecer, e quem transportar esses objetos lavará suas roupas e se banhará em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se aquele que tem um corrimento tocar em uma pessoa sem ter lavado as mãos com água, essa pessoa terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impura até o anoitecer. O recipiente de barro que for tocado por aquele que tem um corrimento deve ser quebrado, e qualquer recipiente de madeira deve ser lavado com água. Quando aquele que tem o corrimento ficar limpo do seu corrimento, ele contará 7 dias para a sua purificação, e terá de lavar as suas roupas e se banhar em água tirada de uma fonte, e ele ficará puro. No 8º dia, ele deve pegar 2 rolas ou 2 pombos novos e comparecer perante a mim, à entrada da tenda de reunião, e entregar as aves ao sacerdote. E o sacerdote as oferecerá, uma como oferta pelo pecado e a outra como oferta queimada, o sacerdote fará expiação por ele, perante a mim, por causa do seu corrimento. Se um homem tiver uma emissão de sêmen, ele deve banhar todo o seu corpo em água, e ficará impuro até o anoitecer. Ele terá de lavar com água a roupa e qualquer objeto feito de couro em que haja sêmen, e esses ficarão impuros até o anoitecer. Quando um homem se deita com uma mulher e tem uma emissão de sêmen, eles devem se banhar em água, e ficarão impuros até o anoitecer. Quando uma mulher tem um fluxo de sangue do seu órgão genital, ela ficará impura por 7 dias por causa da sua menstruação. Quem tocar nela ficará impuro até o anoitecer. Tudo em que ela se deitar enquanto estiver impura por causa da sua menstruação ficará impuro, e tudo em que ela se sentar ficará impuro. Quem tocar na cama dela deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Quem tocar em qualquer objeto em que ela se sentou deve lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. Se ela se sentou na cama ou em outro objeto, aquele que tocar neles ficará impuro até o anoitecer. Se um homem se deitar com ela e tiver contato com sua impureza menstrual, ele ficará impuro por 7 dias, e qualquer cama em que ele se deitar ficará impura. Se uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora do seu período normal de menstruação, ou se seu fluxo continuar além do período normal da menstruação, ela ficará impura durante todos os dias do seu fluxo, assim como nos dias da sua impureza menstrual. Qualquer cama em que ela se deitar durante os dias do seu fluxo se tornará impura, como a sua cama durante a sua impureza menstrual, e qualquer objeto em que ela se sentar se tornará impuro, como acontece durante a sua impureza menstrual. Quem tocar neles ficará impuro, e terá de lavar suas roupas e se banhar em água, e ficará impuro até o anoitecer. No entanto, se o fluxo tiver parado, ela contará 7 dias e depois ficará pura. No 8º dia, ela deve pegar 2 rolas ou 2 pombos novos, e levará as aves ao sacerdote, à entrada da tenda de reunião. Com uma delas, o sacerdote fará uma oferta pelo pecado, e com a outra, uma oferta queimada, e o sacerdote fará expiação por ela perante a mim, por causa do seu fluxo impuro. Dessa maneira, mantenham os israelitas afastados das impurezas, para que, na sua impureza, não morram por profanarem o meu tabernáculo, que está entre eles. Essa é a lei sobre o homem que tem um corrimento, sobre o homem que fica impuro por ter uma emissão de sêmen, sobre a mulher que estiver impura por causa da sua menstruação, sobre o homem ou a mulher que padece de um fluxo, e sobre o homem que se deitar com uma mulher que está impura. Levítico. Vaikra. Capítulo 16.
Ial falou a Masha depois da morte dos 2 filhos de Aaron que morreram por terem se aproximado de Ial. Ial disse a Masha: Diga a seu irmão Aaron que ele não pode entrar a qualquer hora no lugar puro, atrás da cortina, diante da tampa sobre a arca, para que não morra, pois aparecerei numa nuvem por cima da tampa. Isto é o que Aaron deve trazer ao entrar no lugar puro: um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Ele deve usar a sagrada veste comprida de linho, e os calções de linho devem cobrir sua nudez. Deve amarrar a faixa de linho na cintura e o turbante de linho na cabeça. São vestes sagradas. Ele se banhará em água e as vestirá. Ele deve receber da Assembleia de Ishal 2 cabritos como oferta pelo pecado e um carneiro como oferta queimada. Então Aaron terá de apresentar o novilho da oferta pelos seus próprios pecados, e fará expiação por si mesmo e por sua casa. Ele pegará então os 2 bodes e os fará ficar perante mim, à entrada da tenda de reunião. Aaron lançará sorte sobre os 2 bodes, uma sorte para mim e a outra sorte para Azazel. Aaron apresentará o bode que for designado por sorte para mim e fará dele uma oferta pelo pecado. Mas o bode designado por sorte para Azazel deve ser trazido vivo perante mim, para se fazer expiação sobre ele, a fim de que possa ser enviado ao deserto, para Azazel. Aaron apresentará o novilho da oferta pelos seus próprios pecados e fará expiação por si mesmo e por sua casa, então abaterá o novilho da oferta pelos seus próprios pecados. Pegará então o incensário cheio de brasas tiradas do altar, que está perante mim, e 2 punhados de incenso perfumado em pó, e os levará para trás da cortina. Ele porá o incenso sobre as brasas perante mim, e a nuvem do incenso envolverá a tampa da arca do testemunho, para que ele não morra. E pegará um pouco do sangue do novilho e o aspergirá com o dedo em frente à tampa, no lado leste, aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes diante da tampa. Ele abaterá então o bode da oferta pelo pecado do povo, levará o sangue para trás da cortina e fará com o sangue o mesmo que fez com o sangue do novilho, ele deve aspergi-lo em direção à tampa, diante da tampa. Ele terá de fazer expiação pelo lugar puro por causa das impurezas cometidas pelos Ishalitas e por causa das transgressões e dos pecados deles. É isso que ele deve fazer pela tenda de reunião, que fica entre eles, no meio das impurezas cometidas por eles. Nenhum outro homem deve estar na tenda de reunião desde a hora em que ele entra para fazer expiação no lugar puro até a hora em que ele sai. Ele fará expiação por si mesmo, por sua casa e por toda a congregação de Ishal. Então ele terá de sair e se dirigir ao altar, que está perante mim, e fazer expiação pelo altar, pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre todos os chifres do altar. Ele também aspergirá um pouco do sangue com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará das impurezas cometidas pelos Ishalitas, e o purificará. Quando tiver acabado de fazer expiação pelo lugar puro, pela tenda de reunião e pelo altar, ele apresentará o bode vivo. Aaron porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará sobre ele todos os erros dos Ishalitas, todas as transgressões e todos os pecados deles. Ele os porá sobre a cabeça do bode e o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todos os erros deles a uma região desabitada. Ele enviará o bode ao deserto. Aaron entrará então na tenda de reunião e tirará as vestes de linho que pôs para entrar no lugar puro, e as deixará ali. Ele terá de se banhar em água num lugar puro e pôr as suas vestes, depois sairá e oferecerá a sua oferta queimada e a oferta queimada do povo, fazendo expiação por si mesmo e pelo povo. Ele fará a gordura da oferta pelo pecado fumegar no altar. O homem que enviou o bode para Azazel deve lavar suas roupas e se banhar em água, depois poderá entrar no acampamento. E o novilho da oferta pelo pecado e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi levado para dentro do lugar puro a fim de fazer expiação, serão levados para fora do acampamento. A pele, a carne e o excremento desses animais serão queimados no fogo. Aquele que os queimar deve lavar suas roupas e se banhar em água, depois poderá entrar no acampamento. Isto será um decreto permanente para vocês. No 7º mês, no dia 10 do mês, vocês devem afligir a si mesmos e não devem fazer nenhum trabalho, quer o Ishalita, quer o estrangeiro que mora entre vocês. Nesse dia se fará expiação por vocês, para declará-los puros. Vocês ficarão puros de todos os seus pecados perante mim. É um Shaba de completo descanso para vocês, e vocês devem afligir a si mesmos. É um decreto permanente.
O sacerdote que for ungido e ordenado para servir como sacerdote no lugar do seu pai fará expiação e usará as vestes de linho, as vestes sagradas. Ele fará expiação pelo santuário sagrado, pela tenda de reunião e pelo altar, e fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. Isso será um decreto permanente para vocês, a fim de se fazer expiação pelos israelitas, uma vez por ano, por causa de todos os seus pecados. E ele fez assim como Yahweh havia ordenado a Masha.